Boa noite a todos. Então, eu agradeço brevemente pelo convite e espero que seja proveitosa a apresentação. Eu vou tentar dar um panorama dos principais determinantes das recentes crises financeiras que ocorreram no mundo a partir da década de 90 e nos anos 2000. Tá certo? O sistema financeiro é fundamental para o desenvolvimento, para a ordem no sistema econômico, no sentido de que ele é fundamental para transmitir os recursos entre os agentes que são poupadores para aqueles agentes que são investidores. Fazendo uma analogia, é como se fosse o sistema neurológico do indivíduo. Se o sistema de comunicação neuronal falha, todo o sistema é obstruído e o corpo paralisa. O sistema financeiro funciona nesses mesmos termos, na medida que o sistema de comunicação e informação entre os agentes falharem, o sistema obstrui e o processo de comunicação na economia paralisa e a dinâmica da economia é comprometida. Uma crise financeira, então, de certa forma, ela é caracterizada como? É identificada por uma grave ruptura no funcionamento desses mercados financeiros, num contexto em que as imperfeições do funcionamento do mercado torna o sistema financeiro incapaz de canalizar recursos dos agentes poupadores para os agentes investidores. Então, os bancos, o sistema, dificulta a identificação de oportunidades de investimentos lucrativos. Certo? A crise financeira, então, ela deriva diretamente da existência de assimetria de informação no mercado financeiro e dos problemas que, em geral, são gerados pela assimetria de informação, que são problemas de seleção adversa e risco moral. Como é que funciona a assimetria de informação? A assimetria de informação ela ocorre quando uma das partes envolvidas num contrato financeiro ela não detém um conjunto de informações necessárias que ela precisa para realizar a operação. Então você tem a operação que é realizada entre credores e tomadores de crédito. Os bancos, em geral, eles criam uma certa dificuldade porque eles não conseguem identificar com exatidão o grau de risco que está envolvido nas oportunidades de investimento lucrativo, ou a informação que é necessária para identificar um tomador de crédito, se ele é um tomador de crédito de alto risco ou de baixo risco. Nesse sentido, dois problemas são gerados quando existe a assimetria de informação. Um, que ocorre antes do contrato efetivamente ser realizado, ou seja, os bancos tentam selecionar os tomadores de crédito através do mecanismo de taxa de juros. Então, eles elevam a taxa de juros tentando identificar o melhor tomador de crédito. O que acontece? Só que daí, o tomador de crédito de alto risco acaba tomando o crédito porque ele sabe que ele não vai pagar de forma nenhuma. Então, ele se propõe a pagar um preço mais caro porque ele sabe que ele vai ser um potencial inadimplente. Então, um banco seleciona de forma adversa um tomador de crédito de alto risco ou um potencial inadimplente. Um outro problema é o problema de risco moral. Uma vez que o indivíduo tomou o crédito, ele é levado a agir de forma irresponsável, ou aplicar de forma inadequada esse recurso e criar uma ineficiência no sistema. Então, tanto o problema de seleção diversa como de risco moral, eles criam um grave problema na economia, na medida em que o sistema acaba selecionando um grupo de tomadores de créditos de alto risco, e nesse sentido, quando o sistema de informação se torna significativamente elevado, o que acontece? Introduz fricções e imperfeições e o mercado financeiro acaba sendo bloqueado. Ou seja, se os bancos não conseguem identificar os bons tomadores de crédito, ele acaba não dando crédito para ninguém, paralisando todas as atividades do sistema. Certo? Nesse sentido, então, a simetria de informação e os problemas que dela derivam de seleção adversa, eles têm sido identificados como os principais problemas geradores das recentes crises que fizeram parte dessas últimas 2 décadas, iniciando a crise do México em 94, a Argentina em 95, a Ásia em 97, Rússia em 98, o Brasil em 99 e depois, mais recentemente, os Estados Unidos e a Europa atualmente. Qual é a natureza fundamental que está por trás desse processo, então? Bom, a liberalização econômica tem sido identificada, a liberalização econômica tem sido identificada como um dos principais causadores dessa dinâmica. Primeiro, a liberalização ela permitiu a eliminação de controles sobre taxas nominais de juros, eliminação de controles cambiais,
extinção de barreiras legais à livre composição de portfólio pelas instituições financeiras e uma intensa liberalização do fluxo de capital. Quando esse processo de liberalização se intensificou, a proposta era o quê? Elevar a taxa de poupança dessas economias, proporcionar maior investimento nas economias, fundamentalmente as economias emergentes, e permitir com que se intensificasse o processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Certo? O grande problema não está no processo de liberalização em si, mas na forma como ele foi conduzida. O que acontece? Ele permitiu uma significativa expansão da oferta de crédito do sistema. E essa oferta de crédito se deu sobre algumas condições adversas. Primeiro, a incapacidade dos gestores do sistema bancário em avaliar com eficiência o grau de risco que estava sendo envolvida nas operações de fornecimento de crédito. Insuficiência ou despreparo do sistema de regulamentação e supervisão por parte do Banco Central das Economias de promover um controle eficiente sobre essas operações de crédito. Proteção explícita ou implícita dada pelo governo desses países, pelo Banco Central, ou por institutos internacionais, Fundo Monetário e Banco Mundial, uma vez que essas economias sabiam que de alguma forma eles iam ser socorridos, eles eram induzidos a agir de forma irresponsável. E as economias mantinham atrelavam suas moedas em relação ao dólar. Isso dava uma certa estabilidade e um conforto para o investidor, porque isso eliminava eventuais riscos de volatilidade no valor da moeda. Tá certo? O epicentro da atual crise ela é concentrada nos Estados Unidos, então é fundamental entender como é que se deu a dinâmica, a forma como foi conduzida a crise dos Estados Unidos e qual é a ameaça que isso está proporcionando com relação à estabilidade do sistema financeiro internacional atualmente. O que caracterizou então a dinâmica americana? Flexibilização de política monetária com excessiva queda na taxa de juros. Elevação da liquidez do mercado financeiro internacional, com significativa expansão na oferta de crédito. Aumento da entrada de recursos externos, capital estrangeiro para financiar operações do sistema financeiro americano. Flexibilização do mercado de crédito, com afrouxamento de regras de concessão e empréstimo, e em especial para o financiamento hipotecário do setor imobiliário, que passou a ser a nova locomotiva do processo de crescimento econômico da economia americana. Flexibilização do padrão de regulamentação e supervisão por parte do Banco Central americano. Tá? Os bancos de investimento atuaram prociclicamente, acompanhando o processo de crescimento econômico e competindo acirradamente entre si para expandir a oferta de crédito e aproveitar a oportunidade que a expansão imobiliária estava gerando. E intensificou o processo de geração de crédito da economia. Intensificação das operações de crédito para hipotecas com elevada negligência nos padrões de concessão de empréstimos, estímulo para os tomadores de empréstimo assumirem hipotecas de alto risco, na crença de que poderiam refinanciá-las, uma vez que aumentava o valor do imóvel, você poderia dar o mesmo imóvel como garantia e tomar novos empréstimos e alimentar essa dinâmica, esse circuito. E o ciclo de expansão imobiliária, que promoveu um excessivo um aumento nas construções, overbuilding, e com um intenso processo de especulação no setor de bens imóveis. Certo? Nesse sentido, quem que você selecionou como tomadores de crédito? No primeiro momento, os tomadores de empréstimos considerados prime, ou de baixo risco, aqueles que apresentam bons históricos cadastrais e padrões de renda, com boas condições de emprego. Num segundo momento, para alimentar o processo de expansão, o que você fez? Tomador de empréstimo subprime, ou de risco alto, que são aqueles que se qualificaram para obter empréstimo dentro de critérios mais rígidos. Não dispunham então de históricos cadastrais adequados, ou seja, eles enfrentaram algum processo judicial de execução de hipotecas, reintegração de posse, concordata, falência, coisa do gênero. Ou tenham sido inadimplentes em algum momento no passado, apresentaram-se excessiva alavancagem em suas operações de crédito e com padrões de renda ou emprego inadequado. Então passou a ser selecionado os tomadores de crédito de risco ruim. Nesse sentido, você alimentou esse circuito aqui, ó, excesso de liberalização, promoveu aumento no fluxo de capitais, impulsionou o processo de intermediação financeira através da expansão da oferta de crédito. Essa expansão da oferta de crédito
promoveu um alimento da inflação no preço dos ativos, as ações subiram significativamente no mercado de capitais e os preços dos imóveis subiram de forma expressiva. O que aconteceu? A valorização das garantias, dessas garantias aqui, elas serviram como colateral ou garantias para novos empréstimos e os bancos retroalimentavam essa dinâmica aqui. Na medida que você ia intensificando a seleção dos subprimes como candidatos a tomadores de crédito, você deteriorava a estrutura do balanço patrimonial das instituições financeiras. Certo? Nesse sentido, que tipo de operação eram feita nessa economia? No modelo clássico, você tinha, por um lado, bancos e, por outro lado, tomadores de empréstimos. Tá? Então, os bancos vendiam títulos hipotecários, os tomadores de empréstimos tomavam esses títulos e os bancos guardavam os títulos nas suas carteiras de título. Então, os bancos assumiam todo o risco. Risco de crédito, risco de preço de ativos, o risco de liquidez que a economia poderia enfrentar. O que acontece aqui? Ó? Esse modelo clássico deixou de funcionar. Então, os bancos deixaram de assumir o risco para si. Por quê? Porque através do processo de securitização, eles podiam empacotar esses títulos e vender para os investidores institucionais. Então, os bancos pegavam, concediam títulos hipotecários, transferiam esses títulos para os investidores e transferiam todos esses riscos aqui para os investidores institucionais, criando uma dinâmica muito perversa no sentido de desqualificar e fragilizar a estrutura do sistema, dado a dificuldade de você avaliar o grau de risco que estava sendo envolvido nessas operações e o excesso de inovações financeiras que o mercado estava propondo. Nesse sentido, o que se verificou? Dentro do processo de securitização, a partir dos anos 2000, quando esse processo se acelerou, você verifica aqui, ó, processo de securitização, o empacotamento de diferentes títulos e venda no mercado secundário para investidores, tá certo? Manifestada a crise, você percebe que isso desabou, né? Essas operações foram praticamente bloqueadas.